Olá, aqui é o Frank e eu falo de investimentos nos Estados Unidos. Eu moro aqui há mais de 22 anos e já invisto há mais de 10 e hoje eu vou falar sobre a regra dos 4%. A regra dos 4% é muito utilizada nos Estados Unidos para as pessoas estimarem quanto elas vão receber baseado nos investimentos deles durante a aposentadoria. Aqui a gente ouve muito falar sobre a regra dos 4% no mundo da independência financeira nos Estados Unidos. É uma regra prática, baseada em pesquisas testadas e o mais importante, é muito simples. Vamos nos aprofundar na regra dos 4% para que você possa aplicá-la na sua própria jornada de independência financeira aqui nos Estados Unidos. Então, inicialmente, a gente vai falar da origem da regra dos 4%. Vamos voltar no tempo, mais precisamente para 1998. Três professores da Universidade Trinity estavam curiosos para saber qual seria a taxa ideal para a retirada de uma carteira de investimentos. Para descobrir, eles realizaram uma série de cenários ao longo de um período de 30 anos. Eles aplicaram diferentes porcentagens de retirada, variando de 3% a 12% a diversas carteiras, cada uma com uma combinação diferente de ações e títulos, que aqui nos Estados Unidos são conhecidos como bonds. Os resultados mostraram que em uma carteira composta por 50% de ações e 50% de títulos, ou bonds, como são conhecidos aqui nos Estados Unidos, e levando em consideração a inflação, uma taxa de retirada de 4% permitia que a carteira mantivesse intacta 96% do tempo. Isso significa, se você tivesse uma carteira de US$ 1 milhão investido nessa proporção e retirasse 4% dela todos os anos por 30 anos seguidos, havia uma chance de 96% que a sua carteira permaneceria intacta ao final desse período. Isso significa que você pode tirar 4% do seu dinheiro todo ano investido e você nunca ficaria sem dinheiro. Simplificando, se você consegue viver com 4% da sua carteira de investimento, você é financeiramente independente. E se usarmos o inverso de 4%, precisaremos acumular 25 vezes os nossos gastos anuais para sermos financeiramente independentes. Deixa eu te dar um exemplo prático. Vamos analisar alguns exemplos. Se você gasta atualmente US$ 40 mil por ano e quer manter esse nível de gasto, você precisaria de uma carteira de 1 milhão. 1 milhão vezes 4%, US$ 40 mil. Se você gasta 80 mil, você precisaria de uma carteira de 2 milhões. 2 milhões vezes 4%, 80 mil. E você obtém o mesmo resultado se multiplicar seus gastos por 25. 40 mil multiplicado por 25 equivale a 1 milhão. 80 mil multiplicado por 25 equivale a 2 milhões. É importante observar que não há garantia de que esse dinheiro durará para sempre. Isso depende de outros fatores, fora do nosso controle, como os retornos reais de investimentos e a inflação. Mas a regra dos 4% nos permite ter uma estimativa grosseira de quanto precisamos acumular para sermos financeiramente independentes. Então vamos às principais considerações. Aqui estão umas considerações importantes a serem lembradas ao aplicar a regra dos 4% ao seu planejamento futuro. Primeiro, use isso como um guia, não como uma regra rígida. Os mercados de ações são voláteis, as taxas de juros mudam e a economia é imprevisível. Use a regra dos 4% como um guia e depois você vai ajustando dependendo das condições que você se encontrar quando você está aposentado. A alta renda não é um pré-requisito para a aposentadoria. É fácil assumir que para economizar dinheiro suficiente para a aposentadoria confortável, precisamos ter uma alta renda, vários dígitos. No entanto, ao fazer o cálculo dos 4%, percebemos que não estamos falando de renda. Tudo é essencialmente impulsionado pela quantia que precisamos viver. As despesas, portanto. Se você tem um estilo de vida com poucas despesas e uma renda decente para aumentar sua carteira para essa quantia de 4%, você é tecnicamente, financeiramente independente. Vamos analisar um exemplo. Vamos considerar duas pessoas, um médico com uma renda alta de 400 mil e um carpinteiro com uma renda modesta de 40 mil. E seus estilos de vida está ligado à quantia que eles ganham. O médico com 400 mil ao ano tem um estilo de vida que gasta 90% de sua renda.
Sua grande casa, carros de luxo e férias luxuosas custam $360 mil por ano. Portanto, ele só consegue economizar 10% de sua renda para a aposentadoria, cerca de $40 mil por ano. O carpinteiro também tem um estilo de vida que gasta 90% de sua renda. Moradia, alimentação para sua família e viagens modestas no fim de semana custam $36 mil por ano. E ele também economiza 10% de renda, cerca de $4 mil por ano. A diferença entre $40 mil e $4 mil é significativa. O médico está economizando 10 vezes mais o valor que o carpinteiro está economizando. No entanto, o tempo que eles têm até acumularem o suficiente para a aposentadoria é o mesmo. Irônico, né? Usando a regra do 4%, o médico precisa ter 25 vezes os $360 mil para manter seu estilo de vida, cerca de $9 milhões. O carpinteiro precisa de 25 vezes os $36 mil para manter seu estilo de vida, cerca de $900 mil. Para ambos, e se eles estiverem economizando e investindo 10% de sua renda anualmente, com um retorno anual estimado de 8%, levará aproximadamente 38 anos até que eles sejam financeiramente independentes. Sendo assim, que eles vão poder continuar com o mesmo estilo de vida em que eles tinham quando eles estavam trabalhando. Lembre-se que o médico ganha 10 vezes o que o carpinteiro ganha. No entanto, eles estão se aposentando ao mesmo tempo por causa das despesas e o estilo de vida de cada um. A renda alta não é definitivamente um pré-requisito para a independência financeira. Para muitos pode ser até um obstáculo, porque pessoas com alta renda geralmente têm um alto estilo de vida, que precisam continuar financiando na aposentadoria. Então, uma recomendação é que, na hora de investir, você evite fundos com altas taxas de administração. Um aspecto importante a ser considerado na regra dos 4% é evitar fundos com altas taxas de administração. Quando digo altas taxas, considero qualquer fundo com taxa administrativa superior a 0,25%. Para fundos de gestão ativa, não é incomum que os consultores de investimento cobrem uma taxa anual de 1% como taxa de administração. Alguns chegam a 2%. O que isso efetivamente faz é prejudicar a regra dos 4%. Quando você precisa pagar uma taxa de 1% por ano para um consultor de investimentos, em vez de retirar 4% do seu investimento, você só pode retirar 3%. E quando você tem uma carteira de investimentos significativa, isso realmente faz a diferença. Imagine que você trabalhou duro para acumular uma carteira de $1 milhão. Isso efetivamente significa que, se você conseguir viver com $40 mil anualmente, você é financeiramente independente. No entanto, imagine que sua carteira de $1 milhão esteja investida com um gestor de investimento que te cobra uma taxa de administração de 1%. Você está pagando ao gestor de investimentos $10 mil anualmente para supervisionar seu dinheiro. Agora, compare isso com um custo de fundo de índice de baixo custo, como o Vanguard Total Market Index, o VTSAX, meu fundo de índice favorito, pessoal. O VTSAX tem uma taxa de administração de 0,04%. Isso significa que em uma carteira de investimentos de $1 milhão, você só precisa pagar $400 anualmente para a Vanguard cuidar do seu dinheiro e administrá-lo. Não sei de você, mas eu escolho $400 em vez de $10 mil qualquer dia do ano. Mas o pior de tudo é que muito pouco desses fundos de gestão ativa, que te cobram taxas altas, superam o índice ao longo do tempo. Em 2013, a Vanguard estudou mais de 1.500 fundos de ações de gestão ativa ao longo de 15 anos e descobriu que 82% dos fundos não conseguiram superar o índice simples. Mas os fundos mútuos de gestão ativa nunca vão anunciar que tem um histórico terrível. Eles simplesmente enterram os que têm desempenho inferior e lançam novos fundos para atrair novos investidores. Portanto, quando começamos a pagar uma taxa anual de 1 a 2% para gestores de fundo mútuos ativos, todas as previsões desse estudo são essencialmente inválidas. E para finalizar, quando o estudo Trinity foi realizado, eles não levaram em consideração o potencial de taxas altas de administração de investimentos. Em uma carteira composta de 50% de ações e 50% de títulos ao longo de 30 anos, uma taxa de retirada de 4% tem uma taxa de sucesso de 96%.
No entanto, quando as taxas da carteira chegam a 1%, a taxa de sucesso cai para 84%. Já com 2% de taxa, a taxa de sucesso cai para 65%. Evite altas taxas a todo custo. Elas só estão fazendo dinheiro para os gestores de fundos superpagos e nenhum para você. Você sairá muito melhor investindo em fundos de índice de baixo custos e gerenciando seus próprios investimentos. Agora a gente vai falar um pouco da importância de assumir risco nos investimentos. O quarto ponto importante da regra dos 4% é a importância de assumir riscos em relação aos seus investimentos. E isso significa ter ações suficientes em sua carteira. Quando falamos de regra dos 4%, estamos principalmente focados em quanto podemos retirar. No entanto, não devemos esquecer que a taxa de sucesso desse modelo depende muito da alocação dos ativos. Eu estou falando da alocação entre ações e títulos. O estudo Trinity executou seus cenários em várias alocações de ativos, e a taxa de sucesso varia bastante com base na porcentagem de ações e títulos que você possui em sua carteira. Por exemplo, para uma carteira com 75% de ações e 25% de títulos, ao longo de um período de 30 anos em que as retiradas são ajustadas pela inflação, a taxa de sucesso de uma taxa de retirada anual de 4% é de 100%. No entanto, quando alteramos a composição de ações e títulos para 50-50%, a taxa de sucesso cai para 96% e continua diminuindo com base na porcentagem de ações que temos em nossa carteira. Com 25% de ações e 75% de títulos, a taxa de sucesso cai para 80%. E, finalmente, com 100%, a taxa de sucesso cai para 35%. Isso significa, se você é extremamente avesso a risco, decide manter apenas títulos em sua carteira, a probabilidade do seu dinheiro durar pelo menos 30 anos na sua aposentadoria é de apenas 35%. Ou seja, você tem uma taxa de falha de 65%. O ponto principal é que manter as ações é fundamental para a sobrevivência de uma carteira. Sim, as ações têm riscos. Elas são altamente voláteis e movem de acordo com o mercado. E para muitos isso pode ser assustador. Você não quer perder suas economias. No entanto, com riscos vem a recompensa. E se quisermos colher a recompensa, precisamos assumir alguns riscos. Talvez não seja 100% em ações, pelo menos 50% ou até 75%. E o meu último ponto, e o meu ponto favorito da regra dos 4%, é que, para se aposentar mais cedo ou alcançar a independência financeira mais cedo, a chave é gastar menos. Quando foi apresentado pela primeira vez a regra dos 4%, levei um tempo para entender como aplicá-la na minha situação. Os 25 vezes o meu estilo de vida pareciam assustadores. No entanto, percebi que a chave para alcançar meu número de independência financeira não dependia da minha renda, mas sim das minhas despesas. Quando começamos a investir nosso dinheiro, tivemos dificuldade em economizar até mesmo 10% de nossa renda. Tínhamos acabado de ter nossa filha e parecia que tínhamos que adicionar constantemente novas despesas para acompanhar o estilo de vida de nossos amigos e vizinhos. Fiquei pensando, como que eu ia conseguir ganhar dinheiro suficiente para acumular 25 vezes minhas despesas? No entanto, tive um momento que eu tive uma iluminação, quando percebi que, em vez de tentar alcançar um número de 4% vinculado ao meu estilo de vida atual, se eu diminuísse meu estilo de vida, com menos necessidade financeira, a gente ia poder alcançar nosso objetivo mais cedo. Cada dólar que cortávamos no nosso orçamento significa que poderíamos alcançar nosso número de 4% mais cedo. Eu aprendi isso com muitos blogueiros aqui dos Estados Unidos, conhecidos pelo movimento de independência financeira. Basicamente, o que eles diziam no artigo foi que a taxa de economia e a independência financeira estão diretamente correlacionadas. Quando nossa taxa de economia aumenta, duas coisas acontecem: economizamos mais e aumentamos nossos investimentos. No entanto, a segunda parte mais negligenciada é onde a magia realmente acontece. Gastamos menos, e quando gastamos menos, a quantidade de dinheiro que precisamos para alcançar a dependência financeira diminui. Vou te dar um exemplo. Digamos que nossa renda anual seja $100 mil e o nosso estilo de vida nos custe $80 mil. Isso significa que temos uma taxa de economia de 20%.
Como você precisa construir um ninho de ovos que possa financiar 80 mil, com um retorno anual estimado de 8%, levará aproximadamente 28 anos e meio para você se aposentar. No entanto, digamos que você corte o seu estilo de vida para 50 mil dólares por ano. Essencialmente, você aumenta sua taxa de economia para 50%. Você está economizando mais e precisa de menos dinheiro para financiar seu novo estilo de vida. Em conclusão, a regra dos 4% é uma ótima referência para medir seu progresso em direção à independência financeira. Use-o para ver o quão distante você está do seu número de independência financeira. Obrigado por assistir e se você quer saber um pouco mais sobre educação financeira, confira algum dos meus vídeos aqui. Até a próxima!